queridos e amados irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos aqui nesse sábado, sábado de aleluia, nesse sábado onde nós celebramos já a ressurreição do Senhor. Hoje à noite, todas as igrejas já estão em festa, celebrando a ressurreição do Senhor. Bom dia, Fausto. Bom dia a todos que vão chegar por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês e as suas famílias. E hoje, querido e amado irmão e irmã, é um dia muito feliz. Hoje nós já estamos aqui na leitura do dia 39. Dia 39 da meditação do nosso livro A Cruz de Cristo. E aqui, na nossa meditação 39, vamos meditar sobre Simão Pedro. Simão Pedro, querido irmão e irmã, bom dia, Tiago, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Simão Pedro, queridos irmãos e irmãs, ele está novamente diante de Jesus Cristo. E precisamos nos lembrar que Simão Pedro foi um daqueles que negou Jesus. Olhem só, Simão Pedro, mesmo depois das negações, Jesus conta com ele. Quando Jesus, lá no nosso 8º encontro, quando o Senhor olha para Pedro e fala: "Para onde vais, Pedro? Por que te encerras em ti mesmo? Volta para mim, confia em mim e segue-me. Não te separes de mim." Conforme Pedro se lembra dessas palavras, o Senhor converteu Pedro, que o tinha negado 3 vezes, sem lhe dirigir sequer uma censura, com um olhar de amor. É com esses mesmos olhos que Jesus olha para nós depois das nossas quedas. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, já estamos chegando no final dos nossos 40 dias de meditação sobre a paixão de Cristo. Bom dia, Leide, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. E aqui, no dia 39, vamos nos lembrar, porque nós muitas das vezes podemos estar aqui nos condenando por conta dos nossos pecados, por conta das nossas traições. Todas as vezes que nós pecamos, é como se nós mais uma vez crucificássemos o Senhor. E o Senhor, mesmo depois das negações de Pedro, conta com ele, porque sabe o quanto Pedro o ama. O Senhor confia em quem o ama, ainda que tenha erros e quedas. O amor de Pedro manifesta-se na sua humildade e na disposição de recomeçar mais uma vez. E assim, nós muitas das vezes, eu tenho certeza que você pode conhecer alguém que precisa escutar essa palavra. Porque muitos aí, depois de pecarem, depois de estarem numa vida que tem consciência que está fora da vontade do Senhor, essa pessoa se autocondena. O pecado envergonha. E a pessoa vai se entrando nesse emaranhado, igual um novelo de linha, ou se afundando nessa lama e acha que não tem jeito. E é isso que o inimigo quer fazer, né? O que o inimigo faz na nossa vida é, depois que nos leva a pecar, ele lembra do temor de Deus. E aí a gente fica envergonhado de voltar para o Senhor. A gente fica ali se culpando, se achando indigno de estar de novo na presença de Deus. Como Lúcifer, que era um anjo de luz, ele também. O orgulho fez com que ele se afastasse de Deus. E cada vez mais distante, cada vez mais orgulhoso, até ter sido precipitado ao inferno. E assim ficou para sempre distante do Senhor. E é o que ele busca fazer conosco também todas as vezes que nós pecamos. Que a gente vai se envergonhando, vai entrando nesse mundo de pecado, e um pecado vai puxando o outro. São os 7 pecados capitais também, que dão origem a todos os outros pecados. E aí se a gente vai se embolando naquilo ali e entra num lamaçal, num buraco sem fim, num poço sem fundo e não consegue mais sair. Mas tem saída sim. Tem saída. E a saída é Jesus Cristo, meu querido e amado irmão e irmã. E essa mensagem desse sábado para a tua vida tem saída. E a saída precisa que nós tenhamos uma escolha como a de Pedro. A humildade e a disposição de recomeçar mais uma vez. Que a gente possa ter
a humildade e a disposição para começar de novo. Porque o Senhor está sempre disposto a nos perdoar e não apenas 7 vezes, como os discípulos perguntaram para ele. Quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? E o que o Senhor responde? Não 7, mas 70 vezes 7. E o Senhor também tem essa disposição de nos perdoar. Mas nós precisamos fazer esse esforço de buscar estar na presença do Senhor e reconhecer as nossas faltas e buscar o firme propósito de não pecar mais. Bom dia, Guilherme, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Depois de comerem, Jesus levou Pedro consigo. Estavam à beira do lago. Perguntou-lhe o Senhor: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? Pedro, desconfia das suas forças. O apóstolo mudou muito. Depois das negações, tornou-se mais humilde. Por isso respondeu com cautela: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Não se atreve a dizer que o ama mais que os outros. Como da outra vez ele tinha dito, né? Jesus disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Passado um tempo, perguntou de novo: Simão, filho de Jonas, amas-me? Respondeu-lhe Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe o Senhor: Apacenta os meus cordeiros. Interpelou-o ainda uma terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro, que se lembrava bem das suas negações, tantas quantas a tríplice pergunta de Jesus, entristeceu-se com a insistência e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Depois acrescentou: Segue-me. Essas palavras recordavam ao apóstolo aquela primeira chamada, lá de trás, quando ele ainda era um pescador. E Pedro já não deixou o Senhor nunca mais. Nós podemos fazer hoje das palavras de Pedro as nossas palavras. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes que eu te amo. Quantas vezes Jesus, repito e volto a repetir, como a ladainha agridoce, essas palavras do teu Cefas, porque sei que te amo, mas estou tão pouco seguro de mim, que não me atrevo a dizer-te isso claramente. Há tantas negações na minha vida perversa, Senhor, mas tu sabes que eu te amo. Que as minhas obras, Jesus, nunca desdigam o desejo do meu coração de te amar. Que extrema delicadeza emprega Jesus com aqueles que se encontram numa má situação. Com que suavidade prepara o caminho de regresso dos seus. Basta deixar-se conquistar um pouco por ele, que não nos procura para recriminarmos, mas para nos reconduzir, como a Pedro. Mas para isso é necessário que não nos afastemos, que não rejeitemos com injusta desconfiança a ajuda de quem, no meio da nossa cegueira, faz às vezes de Cristo. Ele nos guia através de outros. Não lhe viremos as costas. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, quem pode estar aí te fazendo esse papel do teu Cristo na tua vida, na tua família, te estendendo a mão, te levando a enxergar o Senhor. E aqui a igreja tem esse papel. Pode ser que mais alguém na tua família tenha esse papel de te levar a enxergar o Cristo. E a igreja, o teu padre, o teu pastor, pode ser esse instrumento do Senhor na tua vida. Independente de onde você está, do pecado que você possa estar, ter cometido, negado o Senhor, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama. E são exatas as 3 vezes que Pedro negou ele. E aí Pedro fica com aquilo na cabeça. Aí ele lembra, na mesma hora, das negações que ele teve ao Senhor. E ele lembra também de como aquilo foi doloroso. Mas mesmo assim o Senhor não desiste de Pedro, como ele não desiste de nenhum de nós. E aqui eu trouxe até a oração da adoração da cruz, que foi da missa de ontem. Bom dia, Carol, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Rangel, seja muito bem-vindo, Deus abençoe vocês. Aqui hoje celebrando o nosso sábado da ressurreição. E assim, o canto para a adoração da cruz. E é uma reflexão que o Senhor vem
fazer a cada um de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, tu foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. E assim, quantas vezes nós também podemos estar nessa situação? O Senhor faz tanto por nós e nós continuamos a negar o Senhor. Negar o Senhor, negamos a nossa vida, o nosso tempo, os nossos sonhos, as nossas vontades. Negamos o Senhor. Como aqui, Ele nos dá tudo, deu tudo para o seu povo, para o povo judeu, né? Ele livrou o povo do Egito, matou os primogênitos. E tu, porém, me flagelastes, entregastes o próprio rei. Que possamos nos lembrar que todas as vezes em que cometemos um pecado, estamos mais uma vez flagelando o Senhor. Todas as vezes que traímos o Senhor, mais uma vez nós estamos o pregando na cruz. E que no dia de hoje nós possamos pedir ao Senhor o perdão dos nossos muitos e graves pecados. Que possamos pedir a Ele para nos dar a sabedoria para reconhecer os nossos pecados. E que possamos buscar a conversão, o perdão dos nossos pecados. Primeiro reconhecer quais são esses pecados e que possamos levar esses pecados à confissão. Seja o teu padre, o teu pastor. É o tempo de voltar ao Senhor, a nossa fé, a nossa esperança. Porque mais cedo ou mais tarde, queridos e amados irmãos e irmãs, não estaremos mais presentes nesse mundo. E vivemos aqui uma curta experiência, um curto prazo para buscarmos essa reconciliação com Deus. Bom dia, doutor Alexandre. Que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo. O tempo está passando, meu querido e amado irmão e irmã. Só aqui, juntos, a gente já está há 39 dias. O programa já está quase fazendo um ano. A gente buscando aí levar a palavra de Deus. E quantos já se foram nesse período? Quantos vão? A gente não sabe se a gente vai estar aqui nem para celebrar a próxima Páscoa no próximo ano. E dessa forma, precisamos preparar o nosso coração para nos encontrarmos com o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém, Alexandre, muito obrigado. Duda, seja muito bem-vinda. E assim, vamos à leitura do Evangelho de hoje, que já celebramos a ressurreição do Senhor. Amém, Alexandre. Amém, muito obrigada. E vamos à leitura da ressurreição do Senhor, porque nós celebramos um Cristo que está vivo e que nos promete que está conosco todos os dias até o final dos tempos. Essa é a nossa alegria, a nossa confiança. E é por isso que nós estamos aqui. E para daqui a pouco, seja aí daqui a 1 ano, 50, 20, 30, 10 anos, a gente não sabe quantos dias, a gente não sabe quando a gente vai se encontrar com o Senhor. Por isso que precisamos nos preparar cada dia mais. E assim, a leitura de hoje está no Evangelho de São Mateus 28, do 1 ao 10. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Depois do sábado, quando amanhecia, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dize aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Lá o haveis de ver. Eu vô-lo disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele,
beijaram-lhe os pés. Disse-lhe Jesus: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados. Amém. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, depois daquela morte violenta de Jesus Cristo, depois de Jesus ter sido tirado o seu corpo morto daquela cruz, ter sido colocado naquele túmulo novo, essas mulheres vão para terminar de embalsamar o corpo de Jesus, ir lá levar os perfumes, visitar o túmulo. E assim, na hora que elas chegam, ocorre aquele tremor de terra. E mais uma vez, queridos e amados irmãos e irmãs, esse evangelho é a certeza de que nós estamos vivendo até hoje. Apenas 2000 anos depois, é muito pouco tempo diante da história da Terra, do tempo de existência da Terra. 2000 anos é muito pouco tempo. Estamos 2000 anos, 2026, 2000 anos depois da morte de Jesus Cristo, estamos aqui celebrando esse mistério. E vivemos, olha só, isso tudo aconteceu, isso tudo é real, querido e amado irmão e irmã. Esse túmulo foi aberto. O anjo falou para aquelas mulheres. Houve um tremor de terra. Isso tudo é verdade, querido e amado irmão e irmã. E essa é a verdade da nossa fé. É por isso que nós temos fé e confiança, porque nós sabemos que o Senhor ressuscitou. Tudo aquilo que Ele prometeu que aconteceria, que faria, tudo se cumpriu. E os profetas que estão ali mais de 2000 anos antes de Jesus Cristo, então isso há 4000 anos, tudo que eles falaram está se cumprindo. Toda a história se cumpriu. Todas as profecias se cumpriram com exata precisão. E assim, esse anjo desce do céu. Acontece esse tremor de terra, a pedra rola. E esse anjo que aparecia, né, como um relâmpago com essas suas vestes brancas. E olha só, um anjo aparece. E nós temos anjos que cuidam de nós também. Muitas das vezes nós não podemos vê-lo, embora existem pessoas que os vejam. Mas tudo está acontecendo ao nosso lado. E Jesus Cristo se faz presente todos os dias, em cada comunhão, em cada altar, querido e amado irmão e irmã. Isso é verdade. Vivemos nessa terra, como que é a frase? Somos seres espirituais vivendo em um mundo material. Mas tudo que nos cerca, estamos aqui vivendo uma experiência espiritual. A nossa vida é espiritual. Tudo que nos cerca é espiritual. Parece muitas das vezes a correria e a proposta do inimigo, é o que o inimigo faz, parecer que tudo é material, que tudo é para ganhar dinheiro, que tudo é para construir, para crescer, para ganhar mais. Mas o objetivo da nossa vida não é essa. Vivemos uma vida em um plano espiritual. Aqui, todos esses milagres acontecem todos os dias e aconteceram. E olha que alegria que você precisa viver e eu preciso viver, sabendo que Jesus Cristo ressuscitou. E aí o anjo fala para as mulheres não terem medo. E existe na Bíblia escrito 365 vezes, de alguma forma, mas que indica o não ter medo. Não tenha medo. Igual aqui no Evangelho de hoje, não temais. Que essa seja uma certeza da nossa vida. A gente não precisa ter medo. O Senhor ressuscitado cuida de cada um de nós. E nós temos os anjos também que cuidam de cada um de nós. De mim, de você, dos seus filhos, da sua mãe. Que possamos clamar a intercessão desses anjos. Que possamos conversar com Jesus Cristo, que está aqui, no meio de nós. Presente aqui, ao meu lado, ao seu lado. E aí o que ele pede? Vai correndo e anuncia que eu estou viva. Anuncia que Jesus ressuscitou. E depois ainda, Jesus, nisso que elas estão correndo, indo falar com os discípulos, nesse momento, Jesus aparece diante delas e diz, salve. Aproximando, elas se prostraram diante de Jesus e o que Jesus fala para elas? Não temais. Mais uma vez, em um curto e breve trecho do Evangelho aparece 2 vezes, não temais. Que esse seja o nosso compromisso.
não ter medo, porque o Senhor está conosco. Não temais, e de dizer aos meus irmãos que vão para Galiléia, porque lá eles me verão. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, que essa seja a nossa certeza e o nosso compromisso, em sempre estarmos levando a palavra do Senhor. E a cada irmão que sofre, cada irmão aí que está sem um caminho nessa vida, que possamos lembrar, não tenha medo. Mesmo que você possa ter sido como Pedro, como Simão Pedro, que nós lemos hoje, que negou Jesus 3 vezes, Jesus continua perguntando, apesar das tuas quedas, apesar das minhas quedas, falhas, pecados, você me ama? E é assim que possamos reforçar o nosso amor pelo Senhor. Bom dia, Lucas. E assim, levar também essa palavra de esperança para os nossos irmãos. Não tenhamos medo. O Senhor conta com cada um de nós e quer nos perdoar. Basta que tenhamos a atitude de Pedro, de humildade e sempre de força para recomeçar, porque o Senhor está de braços abertos, esperando por cada um de nós. E assim, possamos nesse dia pedir a Deus que nos guarde a nossa família e aumente em nós a fé e a esperança, nos dando um coração manso e humilde como o dele. Amém. Vamos assim rezar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Bom dia, Lucas. Seja muito bem-vindo. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, as nossas famílias. E até amanhã, com a graça de Deus. Um beijo para vocês.